A PEC da transição foi aprovada ontem à noite pelo plenário do Senado em 2 turnos de votação. A proposta de emenda à Constituição, que garante recursos fora do teto de gastos para o novo governo, segue agora para a Câmara. O repórter Pedro Moreira traz as informações ao vivo para a gente. Pedro, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, foram mais de 4 horas de discussões lá no plenário do Senado, mas a votação foi folgada. A PEC precisava de pelo menos 49 votos favoráveis do total de 81 senadores e conseguiu 64 votos em cada uma das 2 votações obrigatórias necessárias aí nesse tipo de medida, né? Agora, como você disse, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Então, depois das alterações que foram feitas pelos senadores, o futuro governo vai ficar autorizado a usar 145 bilhões de reais acima do teto de gastos previsto na Constituição, desde que esse dinheiro seja usado em certos programas. Cerca de 70 bilhões de reais, então, devem ser usados para complementar o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Então, o programa vai ser mantido em R$ 600 e também vão ser acrescidos aqueles R$ 150 por criança de até 6 anos. O restante do dinheiro vai ser usado, por exemplo, para o reajuste do salário mínimo, para o reajuste de servidores públicos e para o programa Farmácia Popular, dentre outros. Olha, a PEC que foi aprovada também permite que o gabinete de transição do futuro governo Lula indique gastos para o orçamento do ano que vem, que está sendo votado esse ano pelo Congresso. E outra medida que a PEC prevê é que o futuro governo envie para o Congresso uma proposta de uma nova medida para controle dos gastos públicos para substituir o teto de gastos. Essa medida tem que ser enviada ao Congresso até no máximo o final de agosto do ano que vem. E falando em transição, nessa quarta-feira a futura primeira-dama Janja Lula da Silva detalhou aí, deu mais alguns detalhes da cerimônia de posse marcada para o dia 1º. E também o grupo de trabalho de Indústria, Comércio e Serviços se reuniu e defendeu a recriação do ministério que levava esse nome. É o que a gente acompanha agora na reportagem. O segundo relatório, produzido pelo Grupo de Trabalho de Indústria, Comércio e Serviços, deve ser apresentado dia 11, com uma lista de cerca de 20 normas que poderão ser revogadas pelo novo governo. Um dos principais pontos do documento será a recriação do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Para realizar efetivamente políticas de desenvolvimento industrial, políticas efetivas para que nós tenhamos uma recuperação desse espaço que a indústria tem perdido. O BNDES também deve passar por um fortalecimento. O BNDES tem uma taxa de inadimplência hoje muito baixa. Em até 90 dias, a inadimplência está em 0,10%, 0,1%. Então, a inadimplência é muito baixa para os padrões do sistema bancário. Então, é o banco que tem espaço para aumentar o seu funding sem nenhuma necessidade de recursos adicionais. E o grupo que está organizando a posse do presidente eleito estima que 300 mil pessoas vão acompanhar tudo da esplanada dos ministérios no dia 1º de janeiro. A segurança do evento contará com forças federais e também com o apoio do governo do Distrito Federal. Já estão confirmadas as presenças de 12 chefes de Estado ou de governo, entre eles os presidentes da Alemanha, Argentina, Angola, do Chile e de Portugal, além do rei da Espanha. A coordenadora da posse, futura primeira-dama Janja da Silva, afirmou que os fogos de artifício deverão ser evitados. E a salva de tiros de canhão que está programado para a posse, que sempre acontece. Nós achamos a demanda importante, e aí também tem uma demanda do GT de Meio Ambiente, de que trata a proteção de animais também, para a gente atentar para essa questão da produção de ruídos. Nós vamos conversar com o cerimonial do Senado, que é responsável por essa parte está no cerimonial do Senado a questão da salva de tiros, e nós vamos conversar.